Eu quero estar trazendo agora para você um vídeo intitulado Mistério da Meia-Noite. Tem até uma música de Zé Ramalho, né? Mistério da Meia-Noite, é interessante, né? A gente sabe que uma coisa curiosa, o 13. Muitas pessoas falam, eu quero estar trazendo para você também Mistério do 13, mas não é agora, depois. Mas eu quero falar para você que os Estados Unidos, por exemplo, ele evita usar o 13. Porque os Estados Unidos invita a usar o 13, é um mistério que vou deixar para você descobrir. Mas 13, aparece 13 vezes a palavra meia-noite nas páginas das escrituras da Bíblia. Aparece 13 vezes. No jogo 13, é o azar ou sorte. Azar ou sorte. Sorte para um e azar para outro. Então, o mestre Yeshua, que aprendemos a chamar de Jesus, ele tinha 12 discípulos e ele era o 13. O patriarca Jacó tinha 12 filhos, ele era o 13. Então, Yeshua é sorte para um e azar para outro. Azar para os que não gostam dele, os que não se apegam a ele, para os que desobedientes, os que não aceitam ele como o cordeiro que veio salvar a humanidade. E sorte para os demais que aceitam, né? Que está do lado dele. Então, Jó, no livro de Jó, eu quero estar lendo alguns versículos com você, tá? No livro de Jó, capítulo 34, versículo 20, ali diz que todos serão perturbados. Todos serão perturbados, mas à meia-noite vai acontecer algo fantástico. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, diz, por que será? Diz a respeito de Paulo, né? Por que será que Paulo pregou até meia-noite? Paulo fez uma pregação até meia-noite e parou meia-noite, por que não passou para frente, né? Então, em Atos, capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas estavam presos e quando foi meia-noite, apareceu um anjo e abriu as cadeias, soltando Paulo e Silas, dando liberdade para eles. Interessante, né? Em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 29, ali fala que o anjo da morte passaria meia-noite. Passaria meia-noite. E um povo ia chorar muito, que é os egípcios. E a partir da meia-noite, os israelitas iam sorrir muito, ia estar feliz. Então, as escrituras deixam bem claro que nós não estamos livres da tribulação, de ser atribulado, mas estamos livres da ira. Nessa hora que o Senhor se ira, ele não está se irando contra nós se nós somos obedientes. Para deixar claro, em Juízes 16, Sansão, meia-noite, ele pegou, arrancou os portais. Sansão estava preso ali na cidade, ali, mas à meia-noite ele arrancou os portais e levou para os montes lá. Então, meia-noite, Sansão arrumou uma liberdade, abriu as portas. Então, o mistério da meia-noite. Só que uma coisa muito interessante é em Mateus 25. Mateus 25, versículo 6. Ali fala que meia-noite ouviu-se um grito, um grande brado. Apareceu o noivo, apareceu o rei dos reis, o grande. Apareceu para reinar, tomar o trono de Davi. Em Mateus 25, 44 diz, ele vai chegar na hora em que a maioria não está esperando. A hora que a maioria não está esperando. Por quê? A gente vê aí que muitos fins de mundos aí aconteceu, como em 1999, agora 2012, etc. Muitos fins de mundo aconteceu. Tudo isso aí é uma estratégia do inimigo para fazer esfriar os pensamentos, para desviar os pensamentos das pessoas sobre a volta do grande
eu sou para tomar de conta do planeta Terra. Então, mais a meia-noite. Que meia-noite é essa? Agora, existe o fuso horário. Existe o fuso horário. Dependendo do lugar, meia-noite é diferente. Por exemplo, meia-noite no Brasil, meio-dia no Japão, 4 horas da tarde em Israel, assim por diante, né? Mas que meia-noite é esta, então? Em 1 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, disse Pedro, que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ele deve ter copiado do Salmo 90, versículo 4, porque 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Então, 1000 anos pode ser igual a um dia. Então, depois, no versículo 2 do Salmo 90, depois de dois, não, desculpa, em Oséias, vamos ver Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vinde e tomemos para o Senhor, e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos atará. Esse é o versículo 1. Então, o Senhor fez a ferida, o Senhor feriu, por quê? Por que o Senhor feriu? Porque as pessoas desobedeceram. E a maioria continua desobedecendo aí os mandamentos, continua desobedecendo. Então, só que vai chegar um dia que o Senhor vai voltar e vai curar essas pessoas, né? Então, no versículo 2, depois de 2 dias, vamos pensar em 2000 anos, depois de 2 dias, nos ressuscitará. Depois de 2 dias, nos ressuscitará. Depois de 2000 anos. E ao terceiro dia, nós levantará e viveremos diante dele. Viveremos diante dele. No terceiro dia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E ele nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. Meu querido, a chuva seródia, ela é uma chuva que ela vem com certeza, vem no tempo certo. Ela não é uma chuva temporã. No momento certo ela vem, ela não falha. A chuva seródia, ela não falha, ela vem. Entendeu? O mestre falou de um último dia em João 12, 48. João 12, 48, ele falou de um último dia. O que aconteceu em 1914 até 1948? Então a gente, quando vê ali Mateus 24, o Senhor falando sobre algumas coisas que aconteceram, guerra, rumor de guerra, pai contra filho, tantas coisas, o Senhor diz que isso seria os princípios das dores. Isso seria os princípios das dores. Então, de 1914 até 1948 foi dores de parto. Para que essas dores de parto? Quem iria nascer quando o Senhor disse que seria como dores de parto em Mateus 24? Mas quem iria nascer? Veja, o profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 8, ele anuncia o nascimento de alguém. Está escrito assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode ser ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz o seu filho. Vamos fazer a conta. Veja bem uma coisa. Quem nasceu em 1948 foi o país de Israel. 1948. Olha, vários pontos do Novo Testamento fala de século. De 1914 a 2014, nós vamos ter um século. É coisa para se pensar. Agora, de 1948 a 2018, nós vamos ter 70 anos. Há uma profecia também em Mateus 24, a respeito da vinda do homem, que vai chegar
à meia-noite de Mateus 25, 6. Ouviu-se um brado, aí está o noivo, tá? Está chegando o noivo. Então, a gente vê aqui em Mateus 24, ele diz, todos vai acontecer, um monte de coisa vai acontecer, guerra, tal, fome, peste, um monte de coisa vai acontecer. E ele finaliza dizendo, todas essas coisas não passará a geração sem que tudo isso aconteça, inclusive a sua vinda. Inclusive a sua vinda estará contido nisto aí, entendeu? Então, vamos fazer a conta. 1 Coríntios 1:20, aonde está o sábio? Aonde o escriba? Aonde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Então, aí está falando do século, conforme eu falei para você. Em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do nosso Deus. O Pai, em 1948, geração, como está em Mateus 24:34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Então, a gente vê que essa geração de 1948 até 2018 dá 70 anos, e uma geração não passará uma geração. Muitos, a própria Escritura diz que a vida do ser humano é 70 anos. O que passa disso é cansaço e fadiga. O que eu estou tentando levar até você, além de revelação da profecia, estou tentando levar para você e para mim também, desvendando o mistério. Desvendando o mistério, e esse é o mistério da meia-noite que eu estou desvendando para você, tentando mostrar as ações dos espíritos, né? Mas eu vou estar trazendo um outro vídeo aí, intitulado As Virgens.